Olá, eu sou Bruna do Ministério Águias e hoje eu vou iniciar uma série de reflexões a respeito da vida cristã, da caminhada com Deus, a respeito de como essa vida cristã ela deve se desenvolver em nós, a respeito de como devemos ser cristãos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola onde estudamos, com a nossa família. Veremos que a vida cristã ela vai muito além de uma mera religiosidade, de frequentar igrejas, de participar de reuniões, mas que a vida cristã é um compromisso, é um relacionamento. E eu falarei um pouco da parte prática também dessa vida com Deus, farei alguns vídeos a respeito de leitura bíblica, de como leio a Bíblia, de como faço meu devocional, de como oro. Falaremos de coisas que permeiam a vida cristã, oração, leitura bíblica, testemunho. E eu creio que esses vídeos irão abençoar você, eu creio que será edificante, porque refletir sobre essas coisas trouxe muita edificação para a minha vida. E eu quero aqui compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e também aprender com vocês. Gostaria que vocês também comentassem no vídeo, compartilhassem coisas da sua experiência com Deus, para que nós possamos crescer e amadurecer como cristãos. Acompanhe este vídeo e eu espero que você seja muito abençoado. O texto base para essa série de mensagens que eu vou começar hoje está em Hebreus capítulo 12, versículos do 1 ao 2. Diz assim o texto: E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós vemos aqui que existe uma corrida que nos é proposta, o autor aos Hebreus está falando. Existe uma corrida, e que corrida é essa? É uma corrida em direção a algo, a um prêmio que nós almejamos. Se você é cristão, há um prêmio que você almeja, que é o prêmio que você receberá quando estiver face a face com Deus, quando você estiver na glória, recebendo de Deus o prêmio, o galardão por aquilo que você fez em prol do reino de Deus enquanto esteve aqui na terra. Então existe uma corrida, mas nós não podemos fazer essa corrida de forma irresponsável e sem pensar nem refletir sobre cada passo que estamos dando. Nós sabemos que para um atleta completar uma corrida, ele precisa treinar, ele precisa estar alimentado, bem hidratado, ele usa suplementos vitamínicos, ele pode usar algum suplemento de sais minerais para conseguir completar essa corrida e é algo que ele faz de forma intencional, ele se prepara para essa corrida. E aqui o texto bíblico compara essa vida cristã que nós vivemos aqui na Terra com uma corrida. E eu já vi alguns pregadores falarem que a vida cristã ela pode ser comparada a uma maratona. Ela não pode ser comparada a uma corrida de 100 metros rasos, que é aquela corrida rápida, em que os atletas gastam ali, os melhores atletas gastam 9, 10 segundos para completar a corrida. A corrida da vida cristã, a caminhada cristã, ela é algo que se compara a uma maratona. É algo demorado, é algo que necessita resistência, é algo que você precisa se preparar para completar essa corrida, para completar essa maratona. E para completar uma maratona, os atletas que fazem esse tipo de corrida sabem que precisam de treino e precisam de preparo, não podem gastar todo o fôlego no início da sua caminhada, precisam ir gastando o fôlego e a energia aos poucos para que consigam completar todo o percurso. Eles sabem também que precisam estar bem alimentados, que precisam estar hidratados. Durante o percurso, se você assiste maratonas pela televisão, você vê que tem pessoas no meio do caminho que dão garrafas de água para que o atleta se hidrate e ele ali toma um gole de água para que possa percorrer um pouco mais do caminho que ele tem pela frente. Então tem vários aspectos que envolvem uma maratona. Mas nessa série de vídeos nós falaremos da maratona do cristão, da vida com Deus, daquilo que é a corrida que todos nós devemos percorrer em busca do alvo, em busca da glória, em busca da coroa de glória que receberemos do Senhor. E nós vamos falar um pouco sobre isso nestes vídeos. Esse primeiro vídeo, eu gostaria de tratar apenas de uma questão,
que me foi crucial por algum tempo e que eu acho que faz parte da vida de muitos cristãos ainda. Muitas vezes na nossa vida cristã, nós nos deparamos com as nossas falhas, nós nos deparamos com os nossos erros, as nossas próprias limitações. E por vezes, quando falhamos, quando erramos, quando não conseguimos obedecer à palavra de Deus ou quando não conseguimos cumprir os propósitos dele para nós, nós nos sentimos falhos, nos sentimos fracos, nos sentimos indignos. Muitas vezes, no início da minha caminhada cristã, eu me senti totalmente incapaz. Eu tentava cumprir aquilo que eu entendia ser a vontade de Deus para mim, mas quando eu falhava, quando eu fraquejava no meio desse percurso, eu me sentia totalmente indigna. E tinha vezes que naqueles momentos eu pensava assim, bem, eu acho que eu não nasci para isso, eu não nasci para ser cristã, eu não nasci para ter uma vida de compromisso com o Senhor, porque eu simplesmente não consigo acertar. Eu tento acertar e eu acabo errando, eu acabo falhando no meu compromisso com Deus. E isso tantas vezes me entristecia e me afastava dos propósitos do Senhor para mim. E eu creio que por um longo tempo da minha vida, eu me afastei dos propósitos de Deus para mim por causa dessa mentira que foi plantada na minha mente, que eu creio que é o inimigo das nossas almas, que planta isso na nossa mente, que aponta o dedo para nós, nos acusando, dizendo que somos indignos, dizendo que somos incapazes, que não merecemos o amor de Deus. De fato, eu sei que não sou merecedora do amor de Deus, mas eu creio na graça de Deus, eu creio que Deus me ama de forma tão inexplicável que Ele envia o seu próprio Filho para morrer por mim. Então, eu preciso entender isso. Todas as vezes que a gente falha, todas as vezes que a gente erra, ou que a gente se entristece, desanima durante o caminho, nós precisamos lembrar, trazer sempre a nossa memória que o nosso Senhor, Ele pagou alto preço por nós, Ele nos amou antes mesmo de nós o conhecermos. Ele nos amou quando ainda estávamos perdidos em nossos pecados e transgressões. E nós precisamos ter essa consciência para que nós não paremos no meio do caminho. E tantas vezes eu parei no meio do caminho, eu não sei se você se sente assim, mas muitas vezes eu me senti como alguém que não merecia estar na presença de Deus, como alguém que por causa dos meus pecados, das minhas limitações, não merecia nem falar com Deus, nem mencionar o nome dele. E eu digo para você que isso é uma grande mentira, porque Jesus disse que Ele veio não para os que estão sãos, Ele veio para aqueles que estão doentes, e Ele veio para aquele que se reconhece doente, se reconhece pecador, se reconhece pequeno e falho, e que precisa dele. A gente precisa reconhecer o quanto necessitamos do Senhor, o quanto carecemos do Senhor. Mas algo que eu não sabia na época em que todos esses conflitos aconteceram na minha mente, é que eu sozinha não conseguiria caminhar, trilhar aquela caminhada que me era proposta. Eu não conseguiria sozinha, mas isso eu não sabia. Eu achava que a religiosidade seria suficiente para me conduzir a uma vida de piedade, a uma vida cristã correta e justa diante de Deus. Eu achava que ir para a igreja e que fazer parte de uma religião ou de um culto ou de uma comunidade religiosa, me faria ser uma cristã piedosa, me faria andar com Deus da forma como Ele gostaria de andar comigo. Mas aquilo tudo era um grande engano, porque eu não tinha um relacionamento pessoal com Deus, eu não tinha um relacionamento pessoal com Deus no meu dia a dia. A minha vida com Deus, ela se resumia aos cultos, ela se resumia às reuniões, e isso fazia com que eu não conseguisse caminhar conforme a vontade do Senhor para mim. Porque durante a semana eu tinha 6 dias em que eu andava conforme as minhas próprias vontades, em que eu fazia o que bem entendia, e tinha um 7º dia em que eu ia e achava que estar naquela reunião ali, ouvir a palavra de Deus uma vez por semana, alimentaria o meu coração de forma que fosse suficiente para eu ter uma vida com Deus. E é sobre essas coisas que eu quero falar nestes vídeos. Esse vídeo de hoje é apenas uma breve introdução a tudo isso que venho e pretendo falar, que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas eu quero terminar esse vídeo dizendo para você algo que é muito importante e que é crucial. Não se sinta incapaz de caminhar com Deus só porque você falhou.
Mas saiba que você sozinho não é capaz. Você precisa da força que o Senhor dá, você precisa se alimentar da palavra de Deus, você precisa da condução do Espírito Santo de Deus. Mas você pode caminhar apesar das suas falhas, você pode caminhar apesar das dificuldades. Eu vejo exemplos na Bíblia de homens que andaram com Deus e que foram homens tão piedosos, que fizeram feitos maravilhosos, que presenciaram e experimentaram milagres sobrenaturais, coisas maravilhosas da parte de Deus, e mesmo assim esses homens falharam, mesmo assim esses homens tropeçaram, e ainda assim Deus cuidou deles, Deus não se esqueceu deles. E eu vejo o exemplo de Abraão que teve aquela experiência maravilhosa com Deus, um homem cuja fé era tão grande que ele preparou seu filho para sacrificar ao Senhor, porque Deus pediu a ele. Deus disse: prepare o seu filho Isaque e sacrifique em meu nome. E Abraão, que já tinha experimentado um milagre, que era ter um filho já em idade avançada, sua mulher já era bem idosa, e ele tinha experimentado esse milagre e ele creu no Senhor, ele creu na provisão do Senhor, e ele creu que o Senhor providenciaria o Cordeiro de Deus que seria sacrificado. Mas ele obedece e ele leva Isaque, ele prepara o holocausto ali, ele coloca Isaque, e quando ele levanta o punhal para sacrificar o seu filho, ele vê o sacrifício que o Senhor preparou, o Cordeiro que havia sido preparado por Deus para que Abraão sacrificasse ali juntamente com o seu filho. E nós vemos que mesmo esse homem que experimentou milagres, que tinha uma fé, que até hoje nós tratamos de Abraão como o pai da fé. E esse homem, ele falhou. Ele teve momentos em que ele falhou. Ele teve momentos em que ele mentiu para proteger a própria pele. Ele mentiu dizendo que Sara era sua irmã, mentiu dizendo que Sara não era sua esposa. Num episódio em que eles estiveram no Egito, e ele teve medo, porque Sara era muito bonita, e ele teve medo que os líderes, o faraó, matasse ele por causa de Sara. E ele teve tanto medo que ele mentiu, e ele combinou com Sara dizendo: eu não quero que você diga que é minha esposa, porque senão eles vão me matar. Então, quando eu olho para a história de Abraão, eu vejo o quanto Deus usa pessoas falhas, o quanto Deus trata conosco apesar das nossas limitações, o quanto Deus trata conosco apesar das nossas imperfeições. Abraão não era perfeito, mas ele se deixou ser conduzido por Deus. Ele falhou nesse momento da história, a Bíblia relata isso, mas ele não foi paralisado pelas suas próprias falhas e pelos seus defeitos. Ele se deixou ser trabalhado por Deus e o seu caráter foi trabalhado por Deus. E Abraão deu grande testemunho de fé. E quando eu olho para Davi, eu vejo um homem que ainda muito jovem foi escolhido por Deus para liderar a nação de Israel. Um menino que era chamado por Deus, um homem segundo o coração de Deus, que foi escolhido, mesmo sendo tão jovem, um menino de coragem, que teve coragem de enfrentar um gigante quando todo o exército se acovardou. E esse menino que conquistou tantas batalhas para o Senhor, já como rei, ele falha porque ele deixa que a semente do pecado entre no coração dele e ali ele adultera, ele comete adultério, ele comete homicídio, mas ele se arrepende. Quando ele é confrontado pelo profeta do Senhor, ele se arrepende. E quando nós vemos a história de Davi, nós também contemplamos como Deus é misericordioso e como Ele trata conosco, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos defeitos, apesar de quem nós somos. Meus irmãos, nós não somos perfeitos, eu não sou perfeita, você não é perfeito, nós somos pecadores, nós temos nossas limitações, mas isso não pode definir quem nós somos. O pecado de Davi não definiu quem ele era. Davi não foi definido como um pecador pela Bíblia, Davi foi definido como um homem segundo o coração de Deus, como um homem que se arrependeu quando Deus chamou a ele a razão. Davi foi definido como um homem que amava ao Senhor e que entendia o quanto carecia da graça de Deus. Mesmo naquela época em que a lei ainda vigorava, em que Jesus ainda não tinha vindo manifestar a graça de Deus, Davi entendia o quanto carecia da graça de Deus e da bondade de Deus e da misericórdia de Deus. Então eu e você temos que entender isso. Nossos erros, nossos defeitos, eles não podem nos definir, eles não nos definem. A nossa identidade está em Cristo e Ele nos define.
A Bíblia diz que Cristo, quando se sacrificou por nós, Ele já conquistou para nós toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O primeiro capítulo de Efésios diz isso. Ele já conquistou para nós toda sorte de bênçãos. E Cristo conquistou para nós justiça. Se nós somos justos, é porque Cristo é justo. Se nós podemos dizer que somos santos, não é por nós mesmos, mas porque o Santo de Deus veio e morreu na cruz sem pecado algum, para que eu e você fôssemos justificados. Então, em Cristo, a nossa identidade é santa, é justa, é perfeita. Mas aqui na carne, nós ainda somos falhos e imperfeitos. E é isso que eu quero tratar com vocês e quero tratar com vocês durante essa série. Deus tem trazido isso ao meu coração já há muito tempo e eu creio que Ele vai falar com você, como tem falado comigo a respeito dessas coisas. Os seus defeitos, os seus pecados não podem lhe paralisar. Algumas vezes o inimigo coloca na minha mente coisas do tipo: você não é digna de falar da palavra de Deus, você não é merecedora disso. Mas aí, ao mesmo tempo em que eu me sinto triste por ouvir essas coisas, por dar ouvido a essas coisas, o Senhor vem e me consola. E Ele me diz: filha, você não precisa ser perfeita para falar de mim. Eu sou perfeito e isso basta. A minha palavra é perfeita e isso basta. Então, simplesmente cumpra a minha vontade para a sua vida, simplesmente faça a minha vontade. E eu tenho seguido assim. E eu creio que é a vontade de Deus não só para mim, mas para todos os cristãos na face da terra. Não deixe que as suas limitações, que os seus pecados o paralisem e o impeçam de fazer a obra de Deus. Deus usa homens e mulheres falhos e imperfeitos, mas Ele nos escolhe, Ele nos capacita. E saber que somos imperfeitos, que somos pecadores, não nos deve conduzir a um estado de conformismo ou de mediocridade cristã. Pelo contrário, saber que sou imperfeita me faz querer receber mais de Deus para que Ele me ajude a caminhar em justiça, em verdade e em perfeição. Então, quando reconhecemos as nossas imperfeições, não é reconhecer para dizer: sou imperfeito mesmo, vou ficar como estou. A Bíblia nos diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos renovar a nossa mente, para que possamos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Então, saber que somos imperfeitos nos faz apenas ser mais dependentes do Senhor. Eu sou dependente do Senhor. Eu sei que se eu não estiver ligada a Cristo, eu não posso caminhar conforme Ele me ensinou. Eu sei que eu preciso estar enxertada na videira. Quando Jesus fala ali da videira e dos ramos, Ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. E em algum momento Ele diz: nada podereis fazer sem mim nada podes fazer. E eu sei que se eu não estiver enxertada nessa videira, eu vou secar, eu vou morrer, eu vou ser jogada fora. Eu preciso estar ligada a Deus, eu preciso estar conectada ao Senhor para que eu possa dar frutos, para que eu possa caminhar conforme a vontade dEle para mim. E é sobre essas coisas que trataremos nos vídeos que vão seguir. Nós vamos falar um pouco sobre como estar conectados com Deus. Como fazer para na nossa vida cotidiana estarmos conectados com o Senhor. Se você gostou desse vídeo, se Deus falou com você através desse vídeo, eu peço que compartilhe com seus amigos, que comente, que deixe o seu feedback, deixe a sua experiência, fale um pouco também de você, para que nós possamos crescer juntos em unidade como cristãos. Até o próximo vídeo.